Boa noite, queridos irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 12, versículos 33 ao 37. É a porção da palavra que nós vamos ouvir hoje. E como o Jonatas tem conduzido e bem o culto até aqui, nós hoje vamos falar do nosso coração. Vamos falar de em que estado é que se encontra o nosso coração. De que forma é que as nossas palavras, aquilo que a gente é, aquilo que a gente diz, mostra o que vai dentro de nós. Se vocês estiverem um pouco comigo, falarem 10, 15 minutos, vão ver que eu vou começar a falar de duas coisas. Ou de comida, ou de futebol. E quando começo a falar do futebol, vocês vão ver claramente, passado um pouco de tempo, que eu sou do Benfica. E sou ferrenho, já fui mais, também a época está má, mas vão ver que eu gosto do Benfica, falo do Benfica, tenho a minha posição sobre o Benfica e tenho isso bem esclarecido. E vocês vão entender bem isso. Vão ver que o meu coração está cheio disso, de futebol, da comida. E que porque é esses os assuntos que vêm à tona, quando eu estou a falar, quando eu discurso, quando há motivo de conversa. E quando se trata, quando nós falamos de realmente o que é que está cheio o nosso coração, nós devemos meditar realmente acerca disto, do que é que realmente está cheio o nosso coração. Quem é que nós somos nós? O que é que nós dizemos acerca do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador? Qual é a fé que nós defendemos? Nós cremos verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, o Messias que veio para morrer em nosso lugar. É isso que transborda o nosso coração, é isso que nos faz viver, mover e querer falar a toda a gente? Ou há outras coisas que ainda ocupam o lugar do nosso coração? Ao longo do capítulo 12 de Mateus, nós temos vindo a ver como a oposição religiosa que se levantava contra Jesus, ela tinha vindo a crescer. Face à forma como Jesus tem provado que é o Messias e tem mostrado aos fariseus que eles não passam de uns religiosos que buscam o benefício próprio e não a verdadeira comunhão com Deus, os fariseus tinham bem definido no seu coração qual era o seu plano. Eles queriam matar Jesus. Vemos isso no versículo 14 do capítulo 12. Tudo o que eles faziam tinha segundas intenções. Em tudo eles procuravam achar um erro ou uma incoerência em Jesus para o poderem prender e matar. Mas eles têm vindo a fracassar. E à medida que Jesus passa nas provas que eles lhe dão, o seu ódio cresce e as suas intenções ficam cada vez mais claras. Eles não conseguem esconder que dentro do seu coração o que eles querem é matar Jesus, porque Jesus está a mais. Na passagem anterior vimos como eles tentaram mostrar que Jesus era um feiticeiro, que não era o Messias que vinha da parte de Deus e que ele atuava sobre o poder de Satanás. Mas Jesus mostra-lhes como eles são incoerentes e de como um reino dividido não pode subsistir. Jesus acusa-os de estarem a blasfemar contra o Espírito Santo, atribuindo as obras do Espírito Santo a Satanás. E negar deliberadamente e conscientemente as obras que o Espírito Santo faz é um pecado que não tem perdão. E eles estavam a fazer isso. Eles não queriam reconhecer que era o poder de Deus que fazia estas coisas boas. Não queriam reconhecer que Jesus é o Filho de Deus que vem para instaurar o seu reino e salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus mostra-lhes como eles não são bons e que eles têm o coração endurecido pelo pecado, que estão a chegar a um estado irreversível. E aquilo que eles falavam e faziam era a prova disso mesmo. E é isso que Jesus vai dizer na nossa passagem de hoje. Jesus vai mostrar-nos através de duas ilustrações, a árvore e o tesouro, de como as palavras têm uma grande importância, porque elas revelam o estado do coração do homem e mostram a sua posição sobre Jesus Cristo. Se está com Cristo ou se é contra Cristo. As palavras, serão usadas para a sua justificação ou condenação por serem um reflexo do seu coração. Então vamos ler a passagem que temos para hoje. Mateus 12, 33 até ao 37.
E diz assim a palavra de Deus: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Até aqui a palavra de Deus. Então nós vemos na passagem de hoje como as palavras são um espelho do nosso coração. E no primeiro ponto, em 2 pontos que podemos dividir esta passagem, nós vemos que a conduta do homem revela o estado do seu coração. Vemos isso dos versículos 33 até ao 35, em que vemos a árvore e os seus frutos, e o tesouro bom e o tesouro mau. E depois vemos na segunda parte que as palavras serão a prova da condição do homem no dia do juízo. O homem terá que dar contas de toda a palavra inútil e descuidada que der, e elas serão a prova que se nós estamos com Cristo ou se estamos contra Cristo. Então vamos começar pelo primeiro ponto. A conduta do homem revela o estado do coração. A árvore e os seus frutos. A primeira ilustração que Jesus usa para mostrar o estado em que estava o coração daqueles fariseus é o da árvore e o seu fruto. Mateus 12:33 diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Esta era uma ilustração usada várias vezes por Jesus. Ele já usou também em Mateus 7:16. E ele diz que só existem 2 tipos de árvores e que elas só dão um tipo de fruto. Cada árvore dá o seu fruto. Ou se é uma árvore boa ou se é uma árvore má. E uma árvore má não pode dar frutos bons, nem uma árvore boa dar frutos maus. Ou se é uma coisa ou se é outra. E nós podemos ver se é uma coisa, nós podemos ver se a árvore é boa ou não, pelo fruto que essa árvore dá. Imaginem uma laranjeira. Temos uma laranjeira muito linda na nossa casa, com grandes ramadas, cheia de folhas, começa a dar flores. E depois vamos a provar o fruto e aquelas laranjas são azedas e secas, não são boas. Então aquela árvore, apesar de toda aquela beleza que ela tinha, vemos que ela não era boa. Não é uma árvore boa, dá um fruto mau, não pode ser uma árvore boa. Parece boa, mas na verdade ela não serve para nada, porque não se pode comer os seus frutos. E Jesus estava a dizer isso aos fariseus, estava a dizer que eles são maus. Os frutos que eles produzem, a maneira como eles vivem e falam, são a prova de que eles são maus. Como é que eles podem dizer-se bons se depois atribuem ao diabo as obras do Espírito Santo, feitas através de Jesus? E se Jesus é mau, como eles dizem, porque é que ele só faz aquilo que é bom? Jesus cura, Jesus restaura, Jesus dá a vida, ele protege e ele ensina os caminhos de Deus. O discurso e as obras de Jesus coincidem com aquilo que ele diz ser bom. Ele é o próprio Deus, feito carne, enviado pelo Pai para manifestar a sua glória. Mas os fariseus não. Eles são venenosos. Eles dizem que são bons, mas depois a sua conduta mostra aquilo que eles são verdadeiramente. São, como diz Jesus no versículo 34, são raça de víboras. E o que é que significa isto, raça de víboras? Nós já ouvimos esta expressão no início do Evangelho, em Mateus 3:7. Esta expressão é somente usada por João Batista, em Mateus 3:7 e Lucas 3:7, e depois por Jesus aqui em Mateus 12:34, e depois mais à frente, em 23:33. E ela é sempre dirigida aos fariseus. Raça de víboras significa aquele que é nascido, é descendente ou ninhada de um animal, o fruto de... E os fariseus orgulhavam-se de serem a descendência de Abraão e intitulavam-se como os filhos de Abraão, os filhos do pai da fé, como diz em Mateus 3:9. Mas Jesus e João Batista dizem que eles na verdade são são de raça de víbora, são descendentes de víbora. Um historiador grego chamado Heródoto descreveu que as víboras fêmeas
morriam durante o parto porque os seus filhotes roíam o ventre para saírem. No Antigo Testamento, homens ímpios eram comparados a serpentes, como nos diz o Salmo 140, versículo 3, do 1 a 3, diz o seguinte: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando-se contendas. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide, de víbora. Jesus e João dizem que os fariseus são estes filhotes de víbora. São essa raça de víbora que tentam matar o próprio progenitor. Eles são hipócritas e falsos que escondem as verdadeiras motivações que há por detrás dos seus atos. A sua motivação era prender Jesus e matar Jesus para que eles pudessem continuar a sua vida como antes. Viver para satisfazer os seus próprios prazeres, aproveitando-se dos outros, aproveitando-se da lei de Deus e acrescentando coisas para fazer os outros andar nos seus caminhos e não nos caminhos de Deus verdadeiramente. Por isso é que eles rejeitavam o Senhor. Por isso é que eles o acusavam de não guardar o sábado, acusavam-no de blasfémias e ainda diziam que ele fazia as coisas sob o poder de Satanás. Jesus era um empecilho para eles e eles queriam livrar-se dele o mais rápido possível. Por isso Jesus lhes diz: como é que vocês podem falar coisas boas sendo maus? E a seguir ele conclui: porque a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que Jesus está a dizer é que se a nossa boca fala aquilo que transborda o nosso coração, aquilo que está em abundância e já se derrama. A nossa boca fala aquilo que sai do nosso coração de uma forma incrível. O nosso coração está tão cheio que vem para as nossas palavras. Imaginem um tanque cheio de água e nós continuamos a meter água para o tanque. O que é que acontece? O tanque começa a derramar a água toda, sai em abundância. E é isso que Jesus está aqui a dizer. O coração deles está cheio de maldade. Por isso, as palavras dele mostram aquilo que vai no coração deles. Todo o excesso que há no coração se irá manifestar nas palavras. E as palavras revelam o estado do nosso coração. As palavras não são controladas pela nossa mente, como nós pensamos, mas sim por aquilo que vai no nosso coração. R.C. Sproul dizia: temos a tendência de associar a boca mais ao cérebro do que ao coração. Achamos que as nossas palavras refletem os nossos pensamentos. Porém, Jesus disse que a força motriz por trás das nossas palavras não é o intelecto, mas o coração, o âmago do nosso ser. As nossas palavras refletem aquilo que vai dentro de nós, aquilo que a gente é verdadeiramente. Nós podemos ter o coração cheio de muitas coisas, e elas podem ser boas ou podem ser más. E Jesus então compara o nosso coração a um tesouro, o tesouro bom e o tesouro mau. Versículo 35. Jesus diz: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. A palavra tesouro significa armazém, caixa de armazenamento. Tesouro é uma caixa usada para guardar objetos de valor para essa pessoa. E nós temos a tendência de achar que o tesouro é sempre uma coisa boa. Mas a palavra de Deus é clara e diz-nos que há tesouros bons e tesouros maus. Homens bons têm tesouros bons, homens maus têm tesouros maus. O nosso coração é um reservatório, um armazém que transporta aquilo que nós colocamos lá dentro. Se nós acumulamos e enchemos o nosso coração de coisas boas, então sairão coisas boas do nosso coração. O nosso tesouro é bom. Mas se nós acumulamos coisas más, o nosso tesouro não pode ser bom. O nosso tesouro é mau e só sairão coisas más dentro dele. E isso é o que define aquilo que nós somos. E nós podemos meditar. O que é que nós somos, na verdade? Nós somos bons ou somos maus? Será que nós somos pessoas melhores que aqueles fariseus? Será que somos realmente bons como nós achamos? Do que é que está cheio o nosso coração? Qual é o nosso tesouro? O que é que a gente tira do nosso coração? Se ainda não o sabes, reflete naquilo que sai da tua boca. Faz um exame a ti mesmo e vê qual é que tem sido o teu falar.
A palavra de Deus é bem clara quanto àquilo que nós somos. Em Romanos 3, Paulo fala sobre a condição humana perante Deus e ele diz o seguinte, Romanos 3, 10 a 13, podemos abrir para lermos. Romanos 3, 10 a 13 diz o seguinte, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Esta é a definição que Paulo dá de toda a humanidade. Da condição de todo o homem. Todos somos maus. E estas palavras de Jesus dirigidas aos fariseus devem nos levar a pensar profundamente sobre esta nossa condição. Paulo diz aos Romanos, em Romanos, que toda a humanidade é má e é pecadora, que não há um justo, não há um que faça o bem. Ele ainda usa o Salmo 140, versículo 3, para comparar o homem com essas mesmas víboras que estavam a ser comparados os fariseus. Nós podemos parecer melhores à nossa imagem, podemos parecer bons, mas na verdade, comparados àquele que é verdadeiramente bom, nós vemos que somos maus também. Esta é a nossa condição inicial. Não há nada que nós possamos fazer para nos tornar bons. Nós nascemos com o pecado. Somos por natureza uma árvore má que dá fruto mau. Por muito boas pessoas que possamos ser, por muito que nos esforcemos a cumprir a lei de Deus e a fazer o bem, nós iremos falhar. Nascemos com esta condição. Mas ela também tem uma solução. Deus, por seu amor e graça, deu-nos uma solução para mudar essa nossa condição. Essa solução é olhar para Cristo, para a obra de Cristo e crer verdadeiramente nele como um Messias, que veio para morrer e ressuscitar em nosso lugar, e confiar no poder transformador do Espírito Santo. Só a ação do Espírito Santo é que pode mudar a nossa vida. Só com o lavar do Espírito é que nós podemos ser transformados de maus em bons. E Deus dá-nos essa solução. Hoje mesmo estamos como aqueles fariseus estavam. Estamos diante do Senhor Jesus. Vimos as obras que o Espírito Santo é capaz de fazer. Sabemos que quem Ele é e que tem poder para mudar o rumo da nossa vida e libertar-nos da nossa condição de pecadores e da escravidão do pecado. E o que é que nós vamos fazer? Qual é que é a nossa posição diante de Cristo? Rendemos-nos a Ele? Entregamos a nossa vida a Ele? Ou vamos rejeitá-lo como fizeram aqueles homens? Lembrem-se, se nós já dizemos que somos discípulos de Jesus, que já fomos salvos, a nossa maneira de viver e as nossas palavras devem refletir isso. Se já somos restaurados pelo Espírito Santo, Deus agora deu-nos a capacidade de fazer o bem, de produzir o bom fruto e de dar o bom testemunho de Cristo. Agora o nosso coração deve ser alimentado da sua palavra. O nosso coração tem de transbordar das verdades celestiais para que afete o bom sentido das nossas palavras, que possamos assim glorificar o nosso Senhor e dar um bom testemunho da nossa fé. Porque a nossa conduta irá revelar se fomos verdadeiramente transformados, se somos de Cristo ou se ainda permanecemos mortos nos nossos pecados. E se nós ainda permanecemos mortos, não passamos de uns hipócritas, que acumulamos e entesouramos para nós mesmos ira para o dia da revelação, como nos diz em Romanos 2,5. E é isto que Jesus nos diz a seguir. Jesus fala-nos do dia do juízo e de como teremos de dar conta delas, de todas as palavras que dizemos no dia do juízo. Porque elas serão utilizadas a nosso favor ou contra nós. Como nos diz Mateus 12, 36, 37, diz o seguinte: digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. As palavras serão a prova da condição do homem no dia do juízo. Depois de afirmar aos fariseus que pela conduta de uma pessoa se conhece o coração,
e que a boca fala aquilo de que está cheio o coração, Jesus dá um grande alerta, afirmando que o homem terá que dar contas de todas as palavras que diz aqui na terra. Palavras frívolas significa palavras que são inúteis, descuidadas, marcadas pela falta de atenção, consideração ou rigor. São palavras vazias e sem qualquer valor. E aquilo que Jesus está aqui a dizer é que no dia do juízo, até as palavras inúteis e descuidadas que saem da nossa boca vão ter que ser prestadas contas. Até delas nós vamos ter que prestar contas. E se nós temos que prestar contas das palavras mais inúteis que saem da nossa boca, muito mais das ofensas e das blasfémias que podemos fazer contra o Espírito Santo e contra o Filho de Deus. Jesus alerta aos fariseus: lembrem-se que vocês terão que prestar contas até das palavras fúteis que saem da vossa boca. Muito mais terão que prestar contas daquilo que acabam de afirmar acerca de mim e do Espírito Santo. E ele conclui: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus afirma que as nossas palavras aqui na terra serão usadas como prova no nosso julgamento, de que nós somos realmente salvos ou não. Elas serão a evidência, o indicador de se nós cremos ou não cremos em Jesus. As palavras são o índice que replica o estado em que está o nosso coração. Elas estão ligadas ao coração, como Jesus nos disse. E com isto nós não estamos a dizer que nós somos salvos ou justificados pelas nossas obras ou palavras. Estamos sim a dizer que elas são a evidência da nossa salvação ou da nossa condenação. Elas são a prova, são aquilo que comprovam, são o fruto. Aquilo que confessamos acerca de Jesus será a prova de se queremos ou não queremos verdadeiramente nele. Quem o professa com a sua boca como sendo o Messias, o Filho de Deus enviado para resgatar o seu povo, esse poderá descansar no dia do juízo porque será justificado. Quem não o faz é porque ainda está morto espiritualmente, cego pelos seus pecados, e o seu coração ainda transborda de maldade, e esse será condenado. As suas palavras testemunharão contra ele. E aqueles fariseus mostraram pelas suas palavras que eles não criam em Jesus. Eles provaram que o coração deles estava cheio de maldade e por isso iriam ser condenados no dia do juízo. E isto é uma advertência solene, meus irmãos, que o Senhor Jesus faz aqui acerca daquilo que nós dizemos. Jesus adverte-nos acerca do estado do nosso coração. E este texto leva-nos a questionar sobre o que é que a nossa boca confessa acerca de Jesus. Do que é que está cheio o teu coração? Qual é a tua posição acerca de Jesus? O que é que Ele para ti? O que é que tu dizes sobre Ele? Se dizemos que cremos em Jesus, as nossas palavras têm que comprovar isso. Se nós já fomos transformados pelo Espírito Santo, então o nosso coração agora deve ser bom. O nosso coração tem que estar cheio de bondade, cheio da palavra de Deus, cheio de Cristo. As nossas ações e palavras, que são o fruto que nós produzimos, agora podem e devem ser bons, porque Cristo já habita em nós por meio do Espírito Santo. Durante a nossa vida, temos de nos esvaziar de nós mesmos, daquilo que a nossa carne mais ama, para que Cristo possa crescer e refletir a sua glória em nós. Isto é o processo de santificação. E este processo vem com uma vida de intimidade com Jesus, de oração, de leitura e estudo da palavra de Deus, que é o meio pelo qual Jesus se manifesta. E se nós fazemos isso, o nosso coração está bom, transborda da palavra de Deus. As nossas palavras irão comprovar isso mesmo. Quando as lutas vierem e o inimigo tentar nos ludibriar, vamos estar preparados para afirmar com as nossas palavras que é Cristo que reina em nós. Iremos afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o que veio para morrer, ressuscitar e vencer assim a morte e o pecado, e que agora vive e reina para todo sempre. Vamos conseguir confessar que Cristo é o Senhor. Se queremos verdadeiramente em Jesus, então que Cristo continue a crescer em nós e que o nosso fruto seja bom, o nosso testemunho sobre Ele seja bom, porque um dia nós receberemos a recompensa de viver assim para Ele. Quando chegar o dia do juízo,
nós seremos justificados. Estaremos livres da culpa para todo sempre. Mas se tu ainda não crês em Jesus, hoje mesmo é o momento para tu mudares a tua vida. Como vimos através do exemplo dos fariseus, todo aquele que não está com Jesus está morto espiritualmente. É mau, o seu coração está cheio de maldade e o seu destino será a condenação eterna. Lembra-te que não há meio termo. Ou estás com Jesus ou és contra Ele. Se tu ainda não confessares Jesus como o Senhor da tua vida, terás que prestar contas disso no dia do juízo. A nossa condição inicial é como a daqueles fariseus. Nós somos maus, estamos longe de Cristo, estamos toldados pelo pecado e não conseguimos fazer o bem. Nem vemos o quanto precisamos de nos reconciliar com Deus por causa da nossa maldade. Mas agora a nossa condição pode ser mudada. Apesar de nós sermos maus, Jesus é bom. Ele fez tudo para que eu e tu possamos ter o perdão e ter a nossa vida transformada. Ele veio a este mundo e viveu uma vida perfeita. Morreu pelos teus pecados, ressuscitou vencendo a morte e ascendeu aos céus e é agora glorificado. E Ele enviou o Espírito Santo para nos convencer e poder transformar. Por isso, não te retardes em tomar esta decisão de confessar que Jesus é o teu Salvador, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã poderás já ter perdido a oportunidade que Deus te deu e estarás diante do justo juiz, como réu pecador no dia do juízo. Lembra-te que tudo aquilo que tu disseres e pensares de Jesus aqui na terra será um dia usado contra ti no teu julgamento. Que Deus possa trabalhar nas nossas vidas hoje mesmo. Que possamos meditar nestas palavras e fazer um exame de qual tem sido a nossa conduta. Possamos examinar o estado do nosso coração e ver daquilo que ele está cheio. Possamos olhar para a forma como temos falado e ver realmente como podemos melhorar a nossa vida. Se nós realmente confessamos Jesus como nosso Senhor e que Ele é o Rei das nossas vidas e que possamos realmente refletir a sua glória através das nossas palavras e das nossas ações. Que o Senhor nos abençoe. Amém.